Adolfo Melgarejo, graduando em Ciências Biológicas pela UFMS, e eu vim aqui falar um pouco do meu projeto para vocês, que foi uma análise cromossômica em uma espécie de aranha chamada Menemeras bivitatus. Bom, nada melhor do que começar falando de quem são as aranhas, né? É um grupo mega diverso. Se a gente for ver o catálogo mundial de aranhas, a gente percebe que tem mais de 51 mil espécies que são distribuídas em todas as famílias que conhecemos. A família Salticide, que é a maior família de aranhas do mundo, que inclusive Menemeras bivitatus faz parte, compõe cerca de 6.500 espécies. Então, é um número bem grande para uma única família. Mas quando a gente analisa os dados cromossômicos, citogenéticos, a gente percebe que tem muitas lacunas que não foram preenchidas ainda. Porque dessas 51 mil espécies, aproximadamente 870 espécies de aranhas foram realizados estudos citogenéticos. Então isso é muito pouco. Se a gente for comparar ainda, dentro da família Salticide, mesmo sendo a maior família de aranhas do mundo, já 6.500, só 171 tem estudo citogenético. Então, esse trabalho aqui tem uma importância de preencher lacunas que podem servir para explicar a evolução cromossômica de algumas espécies lá para frente. Bom, a metodologia aplicada aqui foi a seguinte. Primeiro, é necessário coletar esses exemplares, que foram feitos aqui mesmo na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois disso, esses animais passam por uma série de processos para que sejam retirados as gônadas, os órgãos de interesse aqui, que têm os maiores índices de divisão. Então, primeiro, os animais são coletados e depois dissecados. Eles são mergulhados em solução fisiológica para insetos, que basicamente é uma série de sais feitos para simular o organismo dessa aranha. Depois, com a retirada da gônada, elas são colocadas em uma solução de colchicina, que tem função de acumular metáfases. Logo em seguida, são passadas por uma solução hipotônica, que nesse caso foi a água de torneira, que tem a função basicamente de inchar essas células para que os cromossomos fiquem mais fáceis de serem visualizados. E por último, são passados por um fixador chamado Carnoy 1, que basicamente é feito de metanol e ácido acético, uma proporção de 3:1. Depois disso, é feita a realização das lâminas. É feito da seguinte forma. É feita uma suspensão celular por meio da maceração dessas gônadas, utilizando o ácido acético 60%, e depois esse material é aquecido numa placa de metal aquecida para que seja seco. E por último, essas lâminas são coradas com guinça para que seja possível, então, enfim, realizar essas análises cromossômicas. Bom, como eu disse no começo, as aranhas é um grupo mega diverso. Então, os cromossomos também nos dizem isso. A diversidade cromossômica é bem grande. Dentro da família Salticide, a gente tem números diploides que vai de 14 até 30. Mas o mais comum dentro da família em aranhas no geral é um número diploide igual a 28, com o sistema sexual X1 e X2. É interessante dizer que aranhas têm sistemas sexuais múltiplos, que podem ou não envolver um cromossomo Y. Então, beleza. O que Menemeras bivitatus apresentou pra gente? Conseguimos metáfases espermatogoniais e ogoniais, e também espermatócitos 1 e diplótero, e também metáfases 2, que nos revelaram os dados cromossômicos dessa espécie. O número diploide igual a 28, com o sistema sexual X1 e X2 para machos, e número diploide igual a 30, com o dobro de sexuais nas fêmeas. Então, realmente caímos no mais comum, né, o mais esperado para a família em aranhas no geral. Mas isso, como eu disse no começo, é muito importante para que essas lacunas que existem dentro da citogenética sejam preenchidas para que hipóteses de evoluções cromossômicas sejam formadas. Porque, como eu disse, temos espécies com número diploide igual a 14 e espécies com número diploide igual a 30. Também sistemas sexuais com X0 ou até X1, X2, X3Y, que apenas juntamos mais e mais dados conseguimos responder essas perguntas. Então, é isso. Muito obrigado.